O brasileiro foi informado ontem que a intenção do futuro presidente Jair Bolsonaro é acabar com o Ministério do Trabalho. Muita gente ficou imaginando o seguinte: o fim do Ministério do Trabalho vai implicar no fim do direito trabalhista? A existência ou o fim do Ministério do Trabalho vai implicar no fim do Ministério Público do Trabalho? Uma série de dúvidas se formou. Evidentemente que não é assim. Tanto o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho é ligado ao Ministério Público, não tem relação direta com a administração do governo federal, a não ser na partição dos recursos, como também os direitos trabalhistas estão ali protegidos por lei. Mas até onde o fim de um ministério para pensar políticas de emprego pode prejudicar o trabalhador? Nós vamos falar sobre esse assunto com Indira Gomes, que está lá no Ministério Público do Trabalho, para tentar esclarecer para nós um pouco das mudanças que serão feitas com o novo governo. Indira, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Olha, o Ministério do Trabalho existe há 88 anos, sempre zelando pelas relações harmoniosas entre patrões e empregados. Mas foi anunciado aí pelo presidente eleito Jair Bolsonaro que esse deve ser um dos ministérios extintos no próximo governo. Ele deve se juntar a um super ministério que vai acumular várias pastas, provavelmente o dirigido pelo futuro ministro Paulo Guedes. Agora, que prejuízos isso trará para as fiscalizações e para as relações trabalhistas no Brasil, principalmente, é o que a gente vai tentar saber agora com o procurador-chefe do Ministério do Trabalho no Piauí, Edinaldo Brito. Boa tarde, doutor Edinaldo. O que deve mudar com a extinção do Ministério do Trabalho? Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde. Nós acreditamos que haverá um grande prejuízo para a classe trabalhadora com a extinção do Ministério do Trabalho. Por quê? Principalmente porque esse ministério é o responsável pela implementação das atividades de fiscalização das relações de emprego. É onde os auditores fiscais comparecem nas empresas para fiscalizar, para apurar se essas empresas estão com seus empregados com as carteiras de trabalho anotadas, se eles estão recebendo os seus salários em dia. Enfim, é um órgão que fiscaliza se o empregador está cumprindo a legislação trabalhista. No momento em que você retira este órgão de circulação, obviamente essas irregularidades trabalhistas vão ficar sem fiscalização, sem apuração, e o empregado vai ficar exatamente à mercê dessas atitudes ilícitas dos empregadores. É uma situação análoga, como se a gente fosse imaginar a extinção, então, do Ministério da Fazenda. Não teríamos, então, auditores fiscais da Receita Federal para fiscalizar situações de sonegação fiscal, né? Então, as empresas não vão mais receber autos de infração quando infringirem a legislação trabalhista, e ainda temos também outros tipos de prejuízos, como, por exemplo, é o Ministério do Trabalho e Emprego responsável pela edição de normas regulamentadoras em meio ambiente do trabalho. Então, todas as normas que regulam como o ambiente de trabalho está sadio e seguro para o trabalhador são editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, na medida em que você esvazia o órgão, você retira dele o poder de edição dessas normas, que estão legitimadas pela própria consolidação das leis do trabalho. Então, enfim, o trabalhador ficará desprotegido da sua segurança, da sua saúde, ficará desprotegido também, não terá um órgão que irá comparecer na empresa para fiscalizar se a empresa está realmente cumprindo o seu dever, e teremos muitos outros desdobramentos, porque a consolidação das leis do trabalho estipulam diversas obrigações ao Ministério do Trabalho. Na medida que você extingue o órgão, muitos dispositivos da CLT vão ser esvaziados. Doutor Edinaldo, Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Eu queria que o senhor explicasse melhor para nós essa história do esvaziamento. Quando você fala dos direitos do fim do Ministério Público do Ministério do Trabalho, olha a confusão aí. O fim do Ministério do Trabalho como possibilidade, como é que ele provoca esvaziamento dos direitos? E outra coisa, o Ministério Público do Trabalho, que, repito, não tem nada a ver com o Ministério do Trabalho, como é que pode fazer as suas fiscalizações para compensar, eventualmente, prejuízos nessa área do Executivo? Para compensar, eventualmente, prejuízos nessa área do Executivo.
primeiramente, quanto ao esvaziamento, a gente poderia citar um exemplo. Aliás, dois. Primeiro, a CLT diz que as convenções e acordos coletivos de trabalho começam a vigorar a partir do seu depósito no Ministério do Trabalho e Emprego. Se eu não tenho mais Ministério do Trabalho e Emprego, isso vai esvaziar exatamente essa função do Ministério de dar vigência às convenções coletivas de trabalho, aos acordos coletivos. E o que são as convenções coletivas? São aquelas normas pactuadas entre os sindicatos de empregado e de empregador, estipulando direitos e deveres entre as duas partes. Então, se eu não tenho mais o órgão responsável por dar vigência a essa norma, a partir de quando essa norma vai passar a vigorar? Isso, na verdade, vai gerar até insegurança jurídica para ambas as partes. Ao invés de trazer um benefício, nós vamos ter aí uma insegurança jurídica, porque o empresário vai ficar sem saber a partir de qual momento vai ter que dar cumprimento àquela norma coletiva, porque não há mais o Ministério do Trabalho e Emprego para receber o depósito dessa norma coletiva. Um outro exemplo nós poderíamos dar em relação à fiscalização do princípio da unicidade sindical, que a Constituição Federal impõe que não pode haver mais de um sindicato representativo da mesma categoria, na mesma base territorial. E quem é o responsável por fiscalizar esse princípio da unicidade sindical? O Ministério do Trabalho e Emprego. Inclusive, essa é uma obrigação que já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando se discutia qual era o órgão responsável por dizer qual sindicato está valendo, qual sindicato é o representativo da sua categoria. Então, hoje, quem dá a palavra final em que sindicato representa uma categoria é o Ministério do Trabalho e Emprego. Na medida em que você retira o Ministério do Trabalho e Emprego de circulação, você fica nessa insegurança com a proliferação indiscriminada de sindicatos. Essa é mais uma das questões relacionadas ao esvaziamento de direitos trabalhistas. Tá certo. A gente agradece, então, ao doutor Edinaldo, muito obrigada, e vamos ficar ainda nessa expectativa, saber como deve ser essa regulamentação a partir da extinção do Ministério do Trabalho. Joelson.